Olá, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de História. Hoje vamos aprender sobre a República Oligárquica, que ocorreu nos anos de 1894 a 1930. Antes de iniciarmos falando sobre a República Oligárquica, precisamos entender o que é a oligarquia. É um sistema político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de indivíduos, pertencente a uma elite intelectual ou a uma minoria com poder econômico, ou seja, é um grupo muito pequeno de pessoas exercendo o poder. Ao final do governo de Floriano Peixoto, em 1894, houve a primeira eleição direta para presidente do Brasil. O vencedor foi Prudente de Moraes, o primeiro civil a ocupar o cargo, ou seja, ele não era um militar, ele era uma pessoa comum da sociedade. Essa eleição marcou o início da chamada República Oligárquica. O que foi a política do café com leite? A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha. Foi entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Até 1930, políticos representantes dos dois estados mais ricos e poderosos do Brasil, ou amplamente apoiados por eles, revezaram-se no governo. Esses estados eram São Paulo, que era um grande produtor de café, e Minas Gerais, que se destacava na pecuária, principalmente a leiteira, ou seja, na produção de leite. Graças a isso, esse período entrou para a história com o apelido de Política do Café com Leite. Vamos agora analisar a charge da página 57 do seu livro. Observem que representa a capa da revista Careta, número 951, de 11 de setembro de 1926. Na charge, lê-se o seguinte diálogo entre os personagens. O direito das minorias. O pequeno diz: há um lugarzinho para mim nesse grupo? E os grandes respondem: tem paciência. Está completo com elementos de São Paulo e Minas Gerais. Então essa charge ela faz uma crítica à política do café com leite. A influência dos coronéis. Entre os motivos que levaram grupos de políticos paulistas e mineiros a se alternar no poder durante tanto tempo, estava o fato de eles influenciarem as eleições. Como o voto não era secreto, os grandes proprietários de terra, conhecidos como coronéis, controlavam o resultado das eleições em seus estados e municípios por meio do poder que exerciam sobre a população local. Em troca de favores que iam da doação de um par de sapatos até a garantia de emprego, os coronéis indicavam em qual candidato seus empregados e aliados deviam votar. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Para que obedecessem ao coronel, muitas vezes os eleitores eram intimidados por meio da violência. Além disso, o resultado da eleição era constantemente fraudado, ou seja, era alterado a contagem dos votos, com a inclusão de votos de pessoas mortas e de eleitores que não existiam. Ocorria até mesmo roubo de urnas para a substituição das cédulas, e não foram poucas as situações em que o número de quantidade de votos dos candidatos era maior que a quantidade de eleitores. Os jornais e as revistas da época faziam várias críticas às eleições no país, destacando as fraudes, a violência e o voto de cabresto. Muitas dessas fraudes eram possíveis porque a Justiça Eleitoral, responsável por validar uma eleição e verificar se tudo foi feito corretamente, só foi criada em 1932. Assim, nos primeiros anos da República no Brasil, a verificação das eleições era feita pelas casas legislativas, formadas normalmente pelos próprios coronéis. Na aula de hoje aprendemos um pouco sobre a República Oligárquica e sobre a influência dos coronéis. Agora é hora de exercitar. Bons estudos!